Olá, graça e paz. Chegamos para mais um momento de palavra de fé ao seu coração. Desejo que você esteja debaixo de bênção, a mão do Senhor esteja te abençoando e você esteja, completamente envolvido com as promessas e as bênçãos do Senhor na sua vida. Escute só. A minha palavra de fé hoje é algo que nós precisamos nos despertar. Daniel, capítulo 5, versículo 13. 5:13. Diz: então Daniel foi introduzido à presença do rei e falou o rei a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Eita glória! Daniel estava diante de uma situação, porque o rei tinha feito algo que desagradou a Deus. Ele assumiu o reinado, foi à casa do Senhor, pegou os utensílios da casa do Senhor, bebeu, fez farra, fez uma noitada com mulheres, enfim. E aí, certa hora, Deus cirou e só uma mão misteriosa apareceu e, escrevendo na parede, disse as seguintes palavras, né? Mene, mene, tekel, upharsin. Ou seja, foste pesado na balança e foste encontrado em falta diante de Deus. Tá? E o rei mandou chamar todo mundo, os sábios, inteligentes, os mágicos, os astrólogos, os bruxos, os adivinhos, mas ninguém teve interpretação. A mulher do rei viu que ele estava perturbado, disse: não atemorize o teu coração, não. Existe entre os que vieram cativos de Babilônia um cujo espírito dos deuses é sobre ele. E ele foi útil a seu pai, trazendo interpretações e tal. O nome dele é Daniel. E o rei mandou chamar Daniel. E Daniel foi levado à presença do rei Belsazar. E quando chega lá, a pergunta foi esta: és tu aquele Daniel? És tu aquele Daniel que veio cativo, que meu pai trouxe para cá, de Judá? E eu quero parar a minha pergunta e trazer a minha palavra de fé hoje em cima dessa pergunta do rei. És tu Daniel? Você continua sendo o mesmo Daniel? Você continua sendo o mesmo que veio cativo de lá para nossas terras? Você ainda continua o mesmo? Deus ainda te usa? Deus ainda fala por sua boca? Deus ainda revela algo para você? Você continua ainda puro, mesmo estando em terras estranhas? És tu, Daniel? És tu mesmo, Daniel? E é aqui que eu quero trazer o meu conselho para mim e para você.
a minha palavra de fé. Você permanece o mesmo? Daniel estava ou veio cativo de Babilônia, serviu a Nabucodonosor durante muito tempo, trazendo interpretações, visões, revelações. E agora ele está diante de Beltsazar. E a pergunta de Beltsazar é esta: és tu o Daniel? Você ainda é o mesmo? Você pode resolver esse problema? E a minha pergunta é: ainda somos o mesmo? Porque a pergunta de Beltsazar para Daniel é o seguinte: Babilônia ainda não te contaminou? Você ainda permanece puro? Você ainda permanece ouvindo a voz de Deus? Você ainda continua servindo ao seu Deus, mesmo estando em nossas terras? Não foi o que ele perguntou, mas o que expressou na pergunta: és tu, Daniel, que veio cativo para cá, trago pelo meu pai, nosso rei? E a minha pergunta é se nós ainda continuamos sendo o mesmo. Porque mesmo estando lá no cativo, Daniel não se deixou se envolver pelas coisas de Babilônia. E talvez na nossa caminhada, a pergunta de Deus, ou a pergunta do mundo ainda é: és tu ainda o mesmo? Você ainda fala a mesma língua? Você ainda professa a mesma crença? Você ainda escuta, aleluia, a voz de Deus? Você ainda consegue ser sensível à voz do Senhor? Porque Eli era sacerdote. Oferecia na casa do Senhor, mas já não ouvia a voz de Deus. Já não era mais o mesmo, já não era mais o mesmo. E quando Samuel vai para lá, agora Deus quer falar à nação, e Deus resolve não falar com Eli, porque quem não ouve, não é ouvido. E Eli já não podia mais ouvir Deus. Então Deus já não podia mais falar com Eli, porque ele deixou-se contaminar pelas situações adversas, pelas contaminações das coisas erradas que ele estava contemplando e ainda não dava crédito. E Deus vai falar com Samuel, porque Eli já não podia mais ouvir. Mas aqui não. Aqui Daniel ainda é o mesmo. Aleluia. Daniel ainda ouve a voz de Deus. Daniel ainda compreende a voz de Deus. Daniel ainda sabe o que é Deus falando. Daniel ainda tem intimidade. Mesmo estando em Babilônia, ele não se contamina. E a minha pergunta é esta para nós hoje: ainda somos o mesmo? Ainda somos o mesmo? A prática da fé, do primeiro amor, ainda permanece em nós? A responsabilidade que temos com a obra do Senhor ainda permanece em nós? Somos o mesmo? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe do cativeiro para a sua presença. E nós estamos diante do mundo corrompido. Será que ainda estamos sendo o mesmo ou já estamos deixando a corrupção desse mundo subverter a nossa salvação? Fica a minha pergunta: és tu o mesmo? És tu o mesmo quando aceitou Jesus? Como está a sua vida e a minha vida, a nossa vida perante o Senhor? A pergunta de Beltsazar foi bem enfática para Daniel.
És tu? Daniel? Aleluia. Pense nisso. Que Deus te abençoe. Esta é a minha palavra de fé ao seu coração.